Bom, pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos começar aqui a segunda aula sobre redes, que a gente começou aí. Se você não viu a primeira aula, dá uma olhadinha aí se você tá vendo no YouTube, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Eu vou deixar um card aqui em algum lugar da tela para você ver a passada. Se você não viu a aula anterior, você não vai entender muito bem o que eu tô falando nessa aqui. É interessante você ver a aula passada. Se você não é inscrito nesse canal, caso você tá vendo no YouTube, se inscreve, curte, compartilha. É muito importante para mim que você me dê esse feedback, que você me dê essa moral. Não dói, não custa, e eu sei que você assiste um monte de vídeo e não curte. Eles não precisam, eu preciso. Então dá essa moral, vai lá, curte o vídeo. Se você tá vendo no IGTV aí no Instagram, faz a mesma coisa, só que você curte, você me segue, você me dá um feedback aí. Eu tô deixando um link aí embaixo, se você tá vendo no YouTube, eu tô deixando na descrição do vídeo. Se você tá vendo no Instagram, no GTV, você vai no meu perfil e vai ter um link ali que você vai acessar, e aí vai ter lá um item ali que é material da aula. Você clica nele que vai estar os materiais aí, inclusive esse slide aí vai estar lá para você, e eu vou deixar mais algumas coisas. Não pretendo excluir, vou deixar lá o tempo que for necessário para que vocês baixem, para vocês aprendam. E vamos começar a falar sobre máscara e cálculo de subrede, que é a intenção. A nossa intenção é o quê? Fazer câmera IP. Então, para fazer câmera IP, eu preciso entender rede, preciso entender tudo que demanda ali na rede, tá bom? Então vamos começar falando que uma máscara de subrede é um endereço que tem a finalidade de dar o modelo no qual o IP deve seguir para se comunicar com uma rede considerada válida. Para saber a forma pela qual ela atua, temos que entender um pouco melhor os conceitos dentro da troca de informação e processamento de dados. Então a gente tem que entender como é que os dados são trafegados, o que é dado em informação, o que são os binários e como a rede trabalha certificando que aquele IP está válido para trafegar na rede. Então primeiro a gente precisa entender o que é dado, tá? Dado é um bit, né, que a gente pode chamar, que é uma interrupção de energia ou um pulso elétrico. E é assim que funciona tudo que for eletrônico. Ou tem energia ou não tem. Ou é 0 ou é 1. Isso é o binário, isso é o bit. Então é como se fosse um código Morse de computadores, né? Ele manda lá um tec, 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 tec. O processador pega esse dado e transforma em informação relevante para os outros itens que ele controla, né? Ao realizar algumas ações baseadas nessas coordenadas, quando ele recebe o bit, o processador ele atua com algumas portas lógicas, né? Porta lógica, se você parar para fazer uma analogia, ela é como se fosse o mais, o menos, o dividir, né? Os sinais de operação matemática. Ela vai pegar um número binário, ela vai fazer uma operação e dependendo daquela operação, ela vai entender uma informação e vai disparar para que outros equipamentos façam uma determinada ação, né? Então, para vocês fixarem na cabeça, dado é uma estatística, é um número. Informação já é a coisa que foi lapidada, o que foi entregue depois que eu peguei o dado e entreguei a informação, e essa informação é útil. Tá? Então ela vai passar por essa série de alterações aí que são as portas lógicas que fazem. Porta lógica não é igual a port forward, tá? Então vamos lá. Então imagine esse exemplo, tem um botão e esse botão a gente pressiona ele gera 1 byte ou 8 bits, que é a mesma coisa. Não sabe o que é isso, volta na aula passada. O byte gerado é 01110010. E o processador ele usa algumas ferramentas chamadas porta lógica para entender o que significa isso aí. Ele faz uma conta lá, ele bota um valor e faz uma conta. É tipo como encontra o valor de x. Ele aplica alguns comandos nesse dado. Ao final ele tem um resultado que significa, né, no caso do processamento ali, ligue o carro. Então ele manda um comando para outra placa que libera energia para o motor. E aí nesse momento o que era dado, o que era bit, se transformou numa informação relevante para o sistema funcionar, né? No caso é um botão start-stop de carro, né? Você aperta o botão ali e ele liga o carro. Então dado é uma estatística, informação é o que a gente pode concluir dessa estatística para que a gente possa usar, né? Esse é um exemplo que não necessariamente traduz o funcionamento exato de um sistema semelhante, ou seja, não é que o sistema start-stop funciona assim, é que o conceito é esse, tá? Então dentro desse exemplo a gente pode entender como é que funciona uma subrede. Então a gente falou de tudo isso para entender
como é que funciona uma subrede, né? O endereço de IP, eles são dados, que ao passar pela máscara ganha um passaporte, ou seja, vira uma informação para trafegar sobre aquela determinada rede. Ele ganha uma autorização, né? A máscara é quem vai dizer se está apto ou não para trafegar. Imagina a rede como um país onde você é o IP. Imagina que você vai para a Noruega. O que você precisa lá na Noruega para você viver, para você comer, para você vestir, para você comprar? Você precisa seguir as regras ali da Noruega, né? Ou você vai ser preso. E você precisa portar o visto. Sem o visto você não pode estar ali. Então com o IP é a mesma coisa. O IP, a única diferença é que o IP ele não faz o que não é praticável. O que não dá para, o que a regra diz que não pode, a não ser que você seja um hacker, né? Então esse documento que você ganha é que o seu IP ele é passado pela máscara ali, a máscara vê ele e dá um número. Olha, esse número aqui é o número da sua rede, então você pode prosseguir, você pode continuar. Então sem a máscara estar de acordo com isso, você não consegue. Então você pensa numa máscara de subredes como se fosse uma embaixada, né, que te faz uma entrevista. E você depois da entrevista fica apto ou não, carimbado lá o passaporte para trafegar naquele país ou naquela rede, né? E assim como os IPs têm classes, e aí se você não sabe volta na outra aula, as máscaras também têm classes, né? Cada uma tem uma classe A, classe B, classe C. As classes, elas acompanham também as classes de IP. Então eu botei aqui o range, né? Range é o IP, é o intervalo de IP. De 1 a 126 é classe A. Qual que é a máscara? 255.0.0.0. Classe B, de 127 a 191. Qual que é a máscara? 255.255.0.0. Classe C, 192.223. Aí a que a gente sempre usa, né? Classe C é o que eu vou basear o curso, tá? Uma rede de pequeno a médio porte, 254 dispositivos. Então de 192 a 223 dá 255, 255, 255.0. Por que eu coloquei essa anotação CIDR? Porque às vezes você vai conversar com o pessoal de IP e você vai falar assim, qual que é o IP? O cara vai te mandar assim, o IP é 192.168.2.27/24. Aí você vai falar, o que é /24? Eu tenho que pôr esse /24? Não. /24 ele tá te falando que o padrão é C, tá? Só que você não necessariamente precisa de saber dessa informação, porque quando você olha para um IP, se o IP está acima do 192, então ele é classe C. Então é uma informação redundante, mas que o pessoal acaba passando e que você pode usar e saber o que é isso. Então, uma vez me perguntaram assim, por que é 255? A pergunta não é por que é 255, é por que é tudo 1. Porque se a gente transforma 255 em binário, e é isso que é importante, os IPs, a gente tem casas decimais para facilitar a nossa vida, ele na verdade ele trabalha na base 2. Eu vou explicar o que é base 2, base 10, que é o binário. Então 255 é um número que com os octetos, com os 8 bits, né, com um octeto, ele é um número que tem tudo 1. E o 0 é um número que tem tudo 0. Então eu preciso disso, porque uma máscara necessariamente tem que ter tudo 1 para um lado, tudo 0 para o outro. Se não tiver dentro da transformação de IP, igual eu falei na aula passada, ela não é máscara, ela é um IP convencional, ela não é um IP de máscara. Então aqui eu já transformei aqui os números, tá? 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Classe B, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Classe C, 255, 1, 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 ligando Monza. E no final 0. O que é base 10 e o que é base 2? Base 10 é um numeral, né, que é um número arábico que a gente usa, que ele é baseado em 10 caracteres. Os números que a gente tem são de 10 caracteres, ou seja, vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 caracteres, né? O 9 é o 10º. Para eu fazer o próximo número, já foi todas as combinações possíveis com os 10 caracteres. O que eu tenho que fazer? Aumentar um caractere e fazer o próximo número. Então é 10, 11, 12, 13, 14. Quando chega no 99, eu já fiz todas as combinações possíveis com 2 caracteres. Então o que eu tenho que fazer? Aumentar uma casa. Aí eu uso 3 caracteres, que é 100. A binária é a mesma coisa, só que ao invés de ser base 10, ou seja, 10 caracteres, ela tem só 2 caracteres. Então o 0 é 0, o 1 é 1, o 2, acabou, só tenho 2 caracteres. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar uma casa. E aí eu coloco o quê? O menor valor. Então o 10 é 0, o 11, o 10 é 2, o 11
é 3, o 100 é 4, 101 é 5, 111 é 6 e assim sucessivamente ele vai crescendo, certo? Um exemplo rápido aqui agora, você vai fixar isso na cabeça. Um exemplo de base 1, que tem um caractere só, os pauzinhos, aqueles risquinhos que a gente faz, igual o presidiário faz os risquinhos, depois faz um risco no meio lá. Então, aquele risco lá é porque só tem um caractere. Usei um caractere, vou ter que usar o próximo caractere. O que eu faço? Ó, já usei o único que tem. Então, eu acrescento uma casa. Qual que é o caractere que eu posso usar? O único que tem. Então, fica um tracinho, 2 é 2 tracinhos, 3 é 3 tracinhos, 4 é 4 tracinhos e assim sucessivamente. Beleza, pegou, né? Então, entendido isso, nós podemos calcular a identidade de uma rede tendo em mente a porta lógica usada pela máscara, que é a porta AND. E a sua instrução é que o resultado só é 1 se houverem apenas 1 na instrução, caso contrário é 0. Então, o que eu estou falando aqui? Quando eu comparo dois números, quando eu faço processamento de dados, dois números, eu pego o X ali, né, um número que o processador vai dar para fazer a parametrização ali, quando ele dá um número, eu vou usar a porta AND, no caso da máscara de rede, para fazer esse cálculo. E a porta AND diz que se é 0 e 0 é 0, se é 1 e 0 é 0, se é 1 e 1 é 1. Então só se for 1 e 1 ela é 1, o resultado. Então como exemplo aqui, a gente pode ver aí, ó, nessa tabela, vai estar assim, ó, deixa eu pegar o mouse aqui. Ó, 0 com 1 é 0. Ah, desculpa, antes. Tá vendo que eu pus aí, usaremos 192.168.0.35? Aqui, ó. Esse endereço de IP tá aqui, ó. É esse aqui, ó. Eu coloquei ele aqui já transformado em binário. Então, essa é a máscara. É uma máscara 255.255.255.0, porque o IP é 192.168, então 192 é classe C. E eu vou fazer o cálculo aqui para saber qual que é o endereço da rede, né? Então 0 com 1 é 0. Então, macete. Se é tudo 0, não interessa o que tem aqui embaixo. É tudo 0. Se tem 0 em algum lugar, não interessa o que tem em cima. É 0. Vamos começar a calcular daqui, ó. 1 com 0, 0. 1 com 0, 0. 1 com 0, 0. 1 com 1 é 1. 1 com 0 é 0. 1 com 1 é 1. 1 com 0 é 0. 1 com 1 é 1. Então deu esse número aqui. E agora no final aqui, ó, 1 com 0, 0, 1 com 0, 0, 1 com 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 com 1 é 1, 1 com 1 é 1. Então esse número, se a gente transformar ele de binário para decimal, a gente vai ter 192.168.0.0. Esse é o endereço da tua rede. Esse é o passaporte que a máscara deu para falar, olha, o endereço 192.168.0.35 está apto a trabalhar aqui com a gente, a viver aqui no país que se chama Noruega, certo? Eu fiz aqui um exemplo rápido para vocês entenderem em como fazer também uma divisão de rede. Para que serve divisão de rede? Imagina que você tem uma empresa e você tem ali, você está trabalhando com 255, 255, 255, 0, o 0. Quando eu boto o 0 ali, eu estou falando que eu quero uma rede só, certo? Quando eu coloco essa rede, tudo vai se enxergar. Ou seja, o cara que conectar no meu Wi-Fi, ele vai enxergar o computador da diretoria ou a impressora do almoxarifado. E aí ele pode mandar coisas ali. Ele pode, se ele for um hacker, até ele consegue enxergar, ele consegue fazer alguma coisa. Então, o legal é você dividir. E eu dei aqui um exemplo que eu vou dividir essa rede em 4, tá bom? Em 4. E aí, quando eu quero dividir em 4, eu vou ter que colocar aqui, ó, tá vendo, ó? 255, 255, 255, 192. Esse é o número que divide ela em 4. Tem os outros números que dividem em mais, né? Mas esse aqui é um número que divide em 4. Depois eu posso passar uma tabelinha também. Vou deixar lá no arquivinho com as videoaulas lá, a tabelinha para saber qual IP que eu pego para quantas redes eu quero fazer. Lembrando que eu só consigo dividir rede em números pares, nunca em números ímpares, tá? E para dividir a rede eu preciso do octeto misto. O que é o octeto misto? Lembra que eu falei sobre 1 tudo de um lado, 0 tudo do outro? Esse octeto aqui tem 1 e 0 tudo misturado, entendeu? Ele não é só 1 e não é só 0. É ele que vai me dar a possibilidade de dividir essa rede em 4. Então, se eu quero dividir em 4, necessariamente a minha máscara tem que ser 192, certo? Então, baseado nessa máscara, nós vamos determinar numa tabelinha como que vai ficar a rede. Primeira coisa que a gente vai fazer, qual que é o número total de IPs, contando o número da rede, o número de IP da rede e o número do broadcast. Nós não usamos eles, porém eles têm que ser incluídos na conta. Vai então ser 256 menos 192, que é o octeto misto aqui, ó, que vem da máscara.
Então vai dar 64. 64, só que a gente tem que tirar a rede e o broadcast. Quando a gente tira a rede e broadcast, a gente fica com 62, ou seja, nós temos 62 endereços de IPs válidos para a gente distribuir, sendo que dentro desses 62, 4 a gente vai colocar como gateway, que a gente vai falar na próxima aula, né? Mas são endereços de IP válidos, tá? Então o -2 é porque a gente precisa de broadcast ou multicast, depende de como você gosta de chamar, né? E a rede, ela também precisa de um endereço de IP. Então vamos montar a tabelinha. Então, primeira coisa, primeira rede nós vamos ter sempre o 0, né? 9268.1.0. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que entender que, bom, são 64, o meu salto, lembrando, esse número ali chama salto, esse número aqui chama salto, tá bom? A gente precisa do salto para a gente fazer essa tabela para saber quais os IPs que a gente vai colocar em cada uma das redes. Peguei aqui 64, então o primeiro é 0, vou fazer mais 64 menos 1. Então eu vou ter o endereço aqui do broadcast, que é 63, ou seja, 0 mais 64, 64, que é o próximo endereço, e o broadcast é o 1 a menos, aqui é o 63. Então eu tenho a rede e tenho o broadcast, o que está no meio é o endereço de host, então vai de 1 até 62. Peguei aqui o 64, que é o próximo endereço de rede. Vou fazer mais 64. O que vai acontecer? Vai dar 128. Aí eu faço o quê? Broadcast é 128 menos 1. Então é o 127. Por quê? Porque 128 é o endereço da próxima rede. Então qual que é o endereço que vai os IPs aqui? O que está no intervalo entre 65 e 126. Bom, 128 mais 64 vai dar 192, menos 1, 191, que é o endereço do broadcast. Então sei que um é 128, o outro é 191, então o que está no meio aqui é os hosts, é os IPs válidos. Próxima rede, 192, vou fazer mais 64, vai dar quanto? 256, menos 1, 255, que é o endereço do broadcast. O que está no meio, ou seja, de 93 a 254, são endereços de IP válidos dessa rede. O 256 aqui ele não existe. A gente só coloca ele porque o 0 lá da primeira rede, que é o 9268.1.0, ele conta como o 256, né? Mas são 255 até o número que a gente faz. Ponto 255. Se eu tenho 0, então eu vou com 256 possibilidades. Macete aqui. Primeiro, tá? Se você vai determinar um número para a sua máscara, tá vendo aqui o 192? Esse 192, se você vai fazendo o acréscimo do valor do salto, o último antes do 256 tem que ser o valor que tá ali. Tem que ser o octeto misto da máscara. Se não for, tá errado. Segundo macete, quando você vai somando a divisão, o final tem que dar 256. Não deu 256, tá errada a sua rede. Tá bom? Então é dessa forma que a gente divide a rede. Nós vamos ter a terceira aula para a gente falar também agora sobre gateway e botar em prática ali um pouco disso que a gente está falando. Lembrando que a gente vai usar o padrão C. Se você não é inscrito, vou falar de novo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva ali no YouTube ou me segue no meu Instagram. Eu tô deixando aqui embaixo aqui, ó. Tem a minha rede social, @evisa tecnologia. Se você está vendo no YouTube, é só ativa o sininho, porque isso ajuda o YouTube a entender que você gostou do meu vídeo e que você quer ver mais. Se você não fizer isso, eu simplesmente não vou falar para ninguém. Cara, falar sozinho é horrível. Me ajuda, cara. Me ajuda. Eu nunca te pedi nada. Tô te dando um curso aqui bacana. Eu só tô pedindo seu like, eu só tô pedindo para você se inscrever. Então eu vou mendigar sim, tá? Então, gente, um abraço, até a aula 3, é isso aí, vamos junto e vamos aprender a ser fuçado. Fui!